Os destaques do mercado agrícola com Silmar Cesar Miller, sempre no primeiro bloco do programa. Silmar, muito bom dia, muito obrigado pela participação. Olá, João, muito bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Hora de dar aquela conferida inicial aqui no comportamento dos mercados agrícolas e financeiros nesse final de manhã de quinta-feira. Olha, mercado financeiro, dólar com queda, 0,6%, repercutindo ainda as decisões dos bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil no dia de ontem, a chamada super quarta, a gente já vai comentar quais foram os resultados. Dólar caindo, 0,6%, R$ 5,43 a cotação da moeda americana. Tendência já esperada por conta dessa decisão de queda dos juros dos Estados Unidos, pode transferir investimentos para o Brasil, consequentemente a entrada de dólares aqui no país, fazendo com que a cotação da moeda americana caia aqui no mercado interno brasileiro. Mercado de ações, consequentemente, em alta, pela mesma razão. Mercado de ações subindo 0,4%, o índice Bovespa na B3 nesse final de manhã de quinta-feira. Petróleo também se repercutindo a decisão do Banco Central americano de redução dos juros, está subindo 0,8%, expectativa de maior demanda pelo produto por conta de juros mais baixos, 0,8% de alta, o tipo Brent cotado a $74,20 o barril agora há pouco. Mercado de commodities agrícolas, soja abriu o dia em alta, agora cai um pouco, 0,1%. O comportamento é negociado positivo por conta da divulgação das exportações americanas da semana, dados divulgados na manhã de hoje, que surpreenderam positivamente, ou seja, um grande volume de soja americana exportado na semana, vendido para exportação, melhor dizendo, e isso deu um certo alento aos preços da soja no início do dia, mas o mercado já passou imediatamente para um início de realização de lucro, até porque os preços haviam subido já no dia de ontem. Então, agora há pouco, soja estava caindo 0,1%, milho também, 1 ponto percentual, trigo também com queda, 1,3%. Na Bolsa de Nova York, algodão voltando a subir, 0,5%. Açúcar com alta expressiva novamente, ontem subiu bastante. Agora sobe mais um pouco, 1,3%, refletindo ainda a situação do Brasil, com queimadas, com redução da produção, tudo isso levando a uma perspectiva de queda também da safra do ano que vem, por conta do efeito dos incêndios e da seca que persiste na região sudeste do país. Então, o açúcar volta a subir, 1,3%. O café tem dia de realização de lucros hoje, cai 1,7% o arábica nesse momento, e o robusto em Londres cai também 1,7%. Suco de laranja também com queda, 3,8%. Boi gordo no mercado futuro da B3 subiu ontem, hoje tem também esse momento de realização de lucros nesse momento, o preço cai um pouquinho, 0,1%. Mas o mercado físico, João, o mercado explodindo o preço do boi aqui, então altas praticamente em todas as regiões, altas expressivas, acima de 2%. Araçatuba, por exemplo, no Oeste Paulista, que é um preço referencial para o mercado todo, R$ 265 a arroba, uma boa reação dos preços do boi no mercado físico. Isso já havia sido antecipado pelo próprio comportamento do mercado futuro e reflete a situação de pico de entre-safra nesse momento, diminui a oferta de gado, uma situação agravada ainda por conta dos incêndios, da seca principalmente, que também vem secando os pastos aqui nesse momento, em que os pastos já são ralos pelo efeito da secura que vem desse período de tempo aqui onde não chove normalmente nas regiões centrais do país. A situação fica mais aguda esse ano por conta do excesso de temperaturas extremamente elevadas, secando mais rapidamente os pastos de toda a região. Esse, portanto, é o retrato do mercado neste final de manhã de quinta-feira, João. Mar, acaba que essa alta nos preços do gado não se reflete necessariamente maior lucro para o produtor, né? Como você bem disse, ele está gastando mais para manter o animal, a nutrição do gado agora. Então, como que até o final do ano também a gente entra no momento em que o mercado tem esse movimento? Daqui para o final do ano vai se agravar essas altas? E como que deve caminhar, Silmar? Bom, mais do que isso, João, né? Tem pouca oferta de gado nesse momento, ou seja, não é momento de grande oferta por parte do pecuarista, porque é pico de entre-safra, o boi está magro nesse momento, então a oferta é pequena e é por isso que o preço do boi sobe, a procura dos frigoríficos cresce e a oferta diminui por parte do pecuarista. Então, é uma situação que tende a continuar mais um tempo ainda, vai depender da volta das chuvas
nas regiões centrais. Existe a perspectiva de volta a chuvas a partir de outubro. Isso dá uma arrefecida inicial, por exemplo, na questão das pastagens, mas não recupera rapidamente o peso do gado. Portanto, é uma situação que ainda continua por mais algum tempo, pelo menos durante todo o mês de outubro. Nós estamos em setembro ainda, é uma situação que pode ainda elevar ainda mais os preços no mercado físico do boi gordo, justamente pela falta de oferta por parte do pecuarista. João. Silmar, então, uma coisa que você comentou sobre o preço do café, tá caindo nas bolsas e a Conab divulgou hoje aqui no Brasil a estimativa para a colheita, que já está acabando aqui no Brasil, para a colheita de café, que a produção do café brasileiro deve ficar em 54,8 milhões de sacas neste ano. O clima frustrou um pouco os produtores que esperavam um crescimento na produção num ano de alta bienalidade e fez com que a colheita ficasse 0,5% menor em relação ao ano passado. Para a variedade arábica, a produção deve ficar em 39,6 milhões de sacas, o que ainda representa um crescimento de 1,7% na colheita. Já para a variedade Conilon, é esperada uma queda de 6% na produção. Então, a colheita deve ficar em 15,2 milhões de sacas neste ano. Silmar, como que fica? Que análise você faz para a gente desses números? João, é um ajuste já esperado por conta do clima que afetou ainda mais, especialmente em Minas Gerais, a produção do próprio arábica, né? Minas, que é o principal estado produtor. Mesmo assim, a produção total, segundo a Conab, ainda mostra um crescimento em relação à safra anterior, mesmo com a queda no principal estado produtor, que é Minas. Isso no caso do arábica. No caso do conilon, já é esperado aqui, por conta do clima desfavorável, uma redução bastante significativa até da produção, por conta dos efeitos climáticos que afetaram o principal estado produtor, que é o Espírito Santo. Mas o mercado não reagiu diretamente por conta desses dados, que já eram esperados, porque está todo mundo voltado agora para a safra do ano que vem, ou seja, a atual passou já a ser histórica, já é história, já é passado, portanto tem pouca relevância em termos de impactos de mercado. Os impactos maiores agora estão surgindo por conta das preocupações com a safra do ano que vem, que está em período agora potencial de floração nesse momento, e a seca não está permitindo uma floração normal. Portanto, isso levanta muita expectativa com relação à quebra da safra que vai ser colhida no ano que vem, que entraria em floração nesse momento. O clima não está ajudando, está afetando os dois tipos de café, e é isso que tem levado os preços do café a fortes altas nos últimos dias. Hoje é simplesmente um dia de venda do produtor aproveitando fazer a chamada realização de lucros, mas os preços do café estão lá nas alturas, preços historicamente elevados. O do arábica, os preços mais altos em 13 anos, o do nosso conilon, os mais altos em 16 anos, tanto o mercado refletindo já o futuro, não mais o presente. E o futuro não é lá muito bom em termos de potencial de produção, seja no Brasil, com relação à próxima safra, 2025, seja no Vietnã, o principal produtor do café robusta, cuja safra que começa a ser colhida agora no mês que vem, também está muito ruim também por efeito de clima desfavorável por lá. Tanto a situação do café, tendência de manutenção de preços elevados por conta de menor oferta dos dois maiores produtores e exportadores globais, João. Você acha que até já comentou com o Tavinho, né, sobre essa questão do impacto dos incêndios nas lavouras de café, nos cafezais, que as plantas que foram queimadas não é mais caro ou tão caro quanto recuperar essas plantas do que tirar tudo e plantar de novo, né? Então, tem algumas associações que já fazem uma estimativa de prorrogar pelo menos 2 anos a colheita do que seria tirado no ano que vem, jogando lá para frente, justamente da seca e do incêndio, né, Silmar? O incêndio, não diria que não foi um efeito tão importante para o café, foi pior para a cana, né? Cana, sim, tivemos destruição de lavouras inteiras de cana de açúcar, e isso, claro, já se reflete no potencial de produção do ano que vem. O café está sofrendo mais por conta da própria seca, né? Independentemente de queimadas que afetaram parte da região produtora. O que está afetando realmente o café, a próxima safra, é a falta de chuvas, que já persiste há muito mais tempo, né? É uma entre-safra muito, muito larga esse ano, e especialmente as altas temperaturas. Isso que destruiu, principalmente no caso de Minas Gerais, o potencial efeito da safra de café, inclusive desse ano. Não tanto a questão dos incêndios, João. Isso, Mário. Então, vamos falar de exportação, porque as exportações do Brasil em agosto somaram mais de 29 bilhões de dólares. Os produtos do agronegócio, como sempre, tiveram uma participação importante nesse montante. Eles movimentaram mais de 14 bilhões de dólares no mês. Os 5 setores com maior destaque foram o complexo soja, as carnes, o complexo sucroalcooleiro, os cereais, farinhas e preparações
e os produtos florestais. Juntos, eles representam quase 80% dos produtos do agronegócio brasileiro enviado para o exterior, o equivalente a mais de 11 bilhões de dólares. O complexo soja ainda é o mais vendido. Nosso maior importador continua sendo a China, que lidera a compra de soja e de algumas carnes. Porém, na comparação com o que foi embarcado no mês de agosto deste ano com o mês de agosto do ano passado, houve queda de 6,5%. Silmar, China segue aí como principal destino dos nossos embarques, mas também o Brasil está diversificando bastante os destinos para onde está enviando os produtos, principalmente do agronegócio, não é verdade? Mas é muito difícil ficar independente da China, continua sendo nosso principal cliente, com tendência a aumentar essa dependência, dificilmente em diminuir. Especialmente no caso da soja, milho também está começando a aparecer a China como principal destino e carne bovina certamente vai continuar por muito tempo ainda tendo a China como principal cliente. Mas o Ministério da Agricultura, na verdade, divulgou deu uma penteada aqui nos dados do último período, do mês de agosto, das exportações, e não foi nada tão bom assim, não, em termos de exportações. Pelo contrário, exportações do agronegócio, que já vinham caindo esse ano, caíram novamente, em torno de 9,5% no faturamento no mês de agosto. O acumulado também apresenta uma queda de 0,6%, com 111 bilhões de dólares, 111,8 bilhões até agora, basicamente por conta da derrubada das exportações de soja e de milho, né? Caíram muito esse ano por conta de produção menor, consequentemente um excedente exportável menor, e por outro lado, por preços muito baixos, tanto da soja, mas especialmente do milho. Então, isso derrubou muito as exportações desses dois setores que são importantes na balança do agronegócio brasileiro. A exportação de soja, por exemplo, com queda de 20% no mês de agosto, e no acumulado 16% abaixo. Milho também é uma queda bastante expressiva, até pior do que a da soja. Alguns outros setores, no entanto, deram uma contrabalançada e evitaram uma queda maior. Queda houve, não tem dúvida, mas evitaram uma queda maior. É o caso, por exemplo, do setor de carne bovina apresentando um faturamento maior porque aumentou muito o volume exportado. Produtos florestais, um setor importante das exportações brasileiras. O Brasil é o principal exportador mundial de celulose. Tiveram um desempenho muito bom também, 16% de crescimento aqui no mês de agosto, o acumulado quase 42%. Café também, por preços bons no mercado, a gente tem acompanhado isso diariamente. Café também com exportações maiores em termos de faturamento. Algodão também com crescimento, o açúcar também com crescimento, ou seja, alguns setores que deram essa contrabalançada no efeito negativo da soja e do milho, mas não conseguiram compensar essa queda da soja e do milho. A soja tem um peso muito importante na balança comercial brasileira e isso não evitou, portanto, uma queda de 9,5% no faturamento do agronegócio no mês de agosto. Portanto, não é um ano bom em termos de exportações no todo aqui para o agronegócio brasileiro, assim como foi no ano passado, por conta exatamente desse efeito negativo de produção e preços, especialmente no caso da soja e do milho. João. Silmar, agora falando da super quarta que a gente teve ontem, o Copom subiu a taxa Selic pela primeira vez aqui no Brasil desde 2022. E o índice chegou, então, a 10,75% ao ano. A taxa básica de juros da economia brasileira subiu em 0,25 ponto percentual. O ajuste já era esperado por especialistas e pesquisadores no mercado financeiro. De acordo com o Banco Central, a decisão do comitê é unânime e compatível com a estratégia da autoridade monetária para que a inflação atinja a meta aqui no Brasil. A Selic é chamada de taxa básica de juros porque serve como referência para todos os juros de mercado, como os cobrados em empréstimos e financiamentos. Em contrapartida ao nosso Banco Central, o Federal Reserve nos Estados Unidos decidiu nesta super quarta pela redução da taxa básica de juros pela primeira vez em 4 anos. Silmar, aqui no Brasil, o pessoal já esperava que ia ter esse movimento mesmo, mas ainda assim teve associação que não gostou desse movimento, dessa alta. O Ministério da Fazenda ainda não se pronunciou, principalmente por meio do ministro Fernando Haddad. Eles estão esperando a divulgação da ata dessa reunião e vai contra o que os Estados Unidos, o movimento que a gente começou a ver por lá, que aparentemente é uma melhora nas perspectivas para a economia dos Estados Unidos. João, não houve nenhuma surpresa nas duas decisões, tanto do Banco Central americano quanto do Banco Central brasileiro. Isso já era esperado, pelo menos desde a semana passada. Eu diria que eu já venho falando disso, acho que desde o início do mês.
ou seja, a economia americana está dando uma arrefecida, não entrou em recessão, mas está entrando num período de retração. E isso já vinha levando a especulações de que o Banco Central americano, mais cedo ou mais tarde, teria que começar o corte dos juros, das elevadas taxas de juros nos Estados Unidos. Então já havia essa previsão de um corte de 0,25 no mínimo, ou até de 0,5. Veio exatamente 0,5. Ou seja, o Banco Central americano, de uma tacada só, já deu uma segurada lá nas taxas de juros para tentar movimentar um pouco mais a economia, que estava mostrando sinais de retração. No Brasil, a situação é oposta. Todo mundo aqui acreditando, já vinha apostando que o Banco Central iria aumentar a taxa de juros, porque a economia brasileira está aquecida, está ficando cada vez mais aquecida, os indicadores estão mostrando isso a cada semana, aquele boletim do Banco Central que sai toda segunda-feira já apontava a opinião de especialistas que nós estamos com a economia no sentido de um aquecimento, um crescimento maior do que vinha sendo esperado no início do ano. Tudo isso levava a um aquecimento da inflação também. Ou seja, os índices inflacionários, a expectativa crescendo já para 4,5% lá para o final do ano, e isso já levava à conclusão inevitável de que o Banco Central americano, o Banco Central brasileiro daria um chega para lá para tentar segurar a escalada da inflação, evitar uma situação pior mais adiante. E foi o que aconteceu. A decisão, inclusive, foi unânime, né? Claro, contraria todo mundo, as empresas não gostam de juros altos, o governo, que gostaria de ter um juro mais baixo. O presidente Lula ainda botou mais lenha na fogueira, dizendo que a economia vai crescer muito mais do que prevê o seu ministro da Fazenda, já está prevendo 3,5%. Ou seja, a consequência óbvia era isso, o Banco Central aumentando a taxa de juros. Possivelmente vai aumentar mais. A expectativa é que até o final do ano o juro saia desses 10,75% de ontem para 11,25%. Essa é a realidade demonstrada pelo próprio comportamento da economia. Tá certo, então, Silmar, muito obrigado pelas análises, viu? Pela participação hoje e por compartilhar o conhecimento com a gente. Uma boa tarde, João, para você e toda a equipe aí. Muito Até obrigado, amanhã. Silmar. Até mais.